bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia, tô aqui com a Sim. Oi, gente! Pra quem é novo por aqui ou ainda não ouviu os nossos primeiros episódios lá na primeira temporada, nós somos ex-au pairs e hoje em dia temos esse podcast e o nosso site comofaçopraseraupair.com, onde passamos informações e damos dicas de como você também pode entrar nessa. No episódio de hoje temos uma convidada com quem a gente estava querendo conversar há um tempão e algumas de vocês já devem conhecer. É a Bárbara do podcast Au Paired Up. Oi, Bárbara! Seja Oi, bem-vinda! oi, gente. Oi! Obrigada. Aí, a Bárbara falando em português, hein, gente? Ai, português. O outro já é inglês, português é bom. É, né? Olha, ó. É bom falar português de vez em quando. É. Gente, pra quem não ouviu ainda, o podcast dela, Au Paired Up, é muito legal. Pra começar, é em inglês, então vocês podem praticar aí a escuta. E o podcast é apresentado por ela e a host mom dela. Então a gente ouve aí os dois lados da história, né? E, Bárbara, é super interessante, porque a gente sempre tem que ver o outro lado da história como ser humano, né? Mas É. conta um pouquinho, assim, dá uma resumida pra gente, como é que você foi parar nessa família, só dá uma pincelada, assim, no início de como você começou o programa de au pair. Eu terminei minha faculdade e falei, eu preciso de um tempinho, né? Então, procurei essa agência e aí a agência me conectou com eles. Eles colocaram eles no meu perfil. Então, quando eles entraram no meu perfil, eram 4 crianças no Texas. Eu já falei, não quero. Eu falei, não quero Texas. A gente tem essa visão diferente, né, do Texas. Não Sim, é, com certeza, mas pelo hoje em menos eu dia. tinha uma visão assim, lá no, sei lá, deserto, sem nada, não quero. É. Gente, cowboy! Isso. E aí eu falei, não, quero não. E aí, mas aí conversei com a minha mãe, ela, mas por que você não tenta, né? Fala com eles, pelo menos você dá uma treinada no seu inglês e tal. Verdade. E eles eram todas crianças muito pequenas na época. E eu falei, tá bom, né? Vou tentar. Daí, no fim, na primeira ligação, eu já falei, eu quero. É mesmo? Foi Então, assim? foi muito legal, assim. Os pais eram jovens, né? Pelo menos nas ligações eles pareceram muito mente abertas. Eu queria muito criança pequena, bebê. E na época eles tinham bebê, toddler, criança mais velha. Eu falei, bom, vou Socorro. juntar De tudo. tudo, né? Me ajuda no inglês, cuido de bebê. E aí a gente fez 4 ligações. E a quarta, eles pediram o match. E você falou com alguma outra família ou só essa? Não, falei com mais, acho que umas 5. Mas Beleza. assim, nenhuma passava da segunda ligação. Era uma ou duas e eles já tinham outra em vista. Você fez muitas perguntas para eles nesse processo, vocês conversaram, porque a gente sabe que o nível de sucesso do seu programa de au pair depende também de como é essa comunicação com a família au pair, né? Principalmente antes do programa começar. Você fez muitas perguntas para eles, algum critério que foi não negociável, alguma coisa assim, sabe? Você tinha esse esquema assim já montado na sua cabeça? Isso eu não vou aceitar, isso eu quero, isso e tal. Eu queria o banheiro. Eu também sou assim, ela é da minhas. O top da minha lista era o banheiro. Eu falei, eu quero um banheiro. Não precisa ser no meu quarto, mas eu não quero dividir com ninguém. Porque minha vida inteira eu dividi banheiro, né? Então eu falei, não. Já que eu tô indo pra fora do país, né? E eu queria final de semana off. Eram 2, assim, que eu não abria a mão. Não negociável. Os bônus, né? As coisas que vinham a mais, eu tava aceitando. Então, assim, eu já tinha família que não tinha o banheiro, que já não tinha o final de semana off, eu já cortava. É. Eu achei legal isso que você falou, que sua mãe falou. Fala com eles, pelo menos treina o inglês, né? Achei essa dica muito boa, porque realmente, né, gente? Vai fazendo a entrevista, ainda mais a primeira, né, que você fica mais nervosa. É bom que você pratica, né, para as próximas. Realmente, é uma dica super legal. Porque É. como você já não tá querendo mesmo, você não vai ficar nervosa mesmo. Você vai, É verdade. Exato. não é? Então, assim, dica número 1, gente, procura uma família que você não queira e vai fazer E conversa com pratica. ele só pra treinar. Eu tava ouvindo o episódio do seu podcast, o The Problem Is You. Gente, eu ri muito. Ai, Eu adorei que você fala, né, que você falava com a família quando tinha algum problema. Você literalmente falou pra host mom que o problema era ela. Mas, obviamente, você deve ter se sentido à vontade pra poder falar, né? sim.
Acho que o problema da comunicação não opera às vezes é que a gente não sabe como a pessoa vai reagir e você tá morando na casa dela, né? Então, quando você estava conversando com essa família antes de fechar o match, vocês conversaram sobre como seria essa dinâmica? Como seria a comunicação, alguma coisa assim? Sim, Ou você deu sorte mesmo? não, eles sempre deixaram muito claro que eles eram muito abertos à conversa, então todo problema eles queriam que trouxessem para eles, pra gente conversar de maneira, né, adulta e resolver ali na hora. Ela sempre falou assim, você vai criando uma bolinha e vai essa bolinha de neve vai aumentando até, né, explodir. Ai, gente, quem dera se toda Rossumam fosse assim, tivesse essa noção. Nem me fale. Então, assim, começaram a ter alguns problemas. Eu falei, bom, eu vou chamar. Assim, se não gostar, o não gostou, eu vou embora, a gente muda e pronto. Lógico que o rematch não é uma coisa pequena, né? Não. Eu nunca passei É. por um rematch, mas assim, eu já tive amigas e é uma coisa difícil. Uhum. Mas eu falei, bom, não dá pra eu ficar aqui também, né? A dificuldade de um rematch é a dificuldade que eu vou passar aqui se eu não conversar, né? É verdade. Então ela me chamou, eu chamei ela e a gente conversou, tá? Ela ainda perguntou, o problema é alguma coisa? Eu, não, o problema é você. Você não tá me deixando cuidar da criança. Ela abriu o olho, assim, né? Arregalou o olho. Ela Ai, lavou meu a alma de Deus. todas as au pairs, né? Com essa palavra. Acho que todo mundo ouvindo agora tá assim, yes! A justiceira. Ai, gente, muito Eu não bom. sei de onde saiu. Saiu. Ai, Mas muito bom. melhorou. Ai, gente. Eu acho que se toda au pair tivesse essa comunicação e os outros parents fossem mente aberta, sabe? E aceitasse esse tipo de troca, seria muito mais fácil. Nossa, com certeza. E vice-versa, né? Acho que É, quando Entendeu? todo mundo conversa assim mais abertamente, sabe conversar, né? Porque também tem um jeito de falar. Tem gente que não sabe, Sim, né? Já, tipo, tá puta com alguma coisa, já vai brigando, ao invés de falar, pô, olha aqui, vamos conversar? é. Aí entendeu? é difícil, né? Porque a gente sempre fala no pod que é uma vida de mão dupla. Então você tem que saber que você tá doando, mas você também tem que aceitar também o que a família tá te falando e vice-versa, né? Exatamente. Mas é que, vamos lá, você cuidava de 4 crianças, né? De todas as idades, né? De Sim. bebê ao mais velho. Como é que você se adaptou, assim, de cuidar de 4 crianças? Como é que era a sua rotina? Bom, antes de eu chegar, né, era para as duas crianças mais velhas irem para a escola, e eu só cuidar da bebê e da pequenininha, né? Na época elas tinham 4 meses e 2 anos, e os mais velhos tinham 5 e 7. Ah, escadinha, Então, na né? minha cabeça, né, falei, bom, vai ficar 2 na escola, eu fico com 2, numa boa. Hum. Mas aí, né, a pandemia bateu Ai, gente, ela é o pé de pandemia, tá? 1 mês antes de fechar tudo. Então, assim, não foi fácil, porque aí estavam os 4 em casa, né? E aí tá naquela, ainda tá se acostumando comigo, não vai pra escola, e aí os pais também tiveram que se adaptar com a nova rotina das crianças em casa, eles em casa, porque eles não trabalhavam de casa. Então, assim, a gente foi sobrevivendo dia a dia. Então, até as crianças, no começo, assim, aquele 1 mês que eu tive com as crianças fora de casa foi mais fácil, né? Porque eles iam pra escola, eu pegava no ônibus, trazia, dava um lanchinho ali até 5h30, pronto, tava ótimo. Tranquilo, né? Agora, quando eles começaram em casa, demorou até eles começarem a escola online, até a escola descobrir como faria, tudo. Então, assim, eu comecei eu levava a caminhar. A gente caminhou, eu perdi 12 quilos em 3 meses, Mentira! Nossa! caminhando. Ai, que sonho! Nossa, eu só engordei nos Estados Unidos. Agora eu também já engordei tudo que eu perdi, eu engordei de volta. Eu colocava as duas pequenininhas no carrinho e a gente ia caminhar. Tinha um laguinho aqui no bairro, e aí eles brincavam no laguinho ali, eles brincavam na trilha, a gente fazia piquenique lá fora. Eu É. tentava sair de casa, porque dentro de casa ia ficar muito difícil. É, Ai, com eu também certeza. eu percebo isso também. Quando eu tenho 2 meninos e também levar para fora é melhor para minha sanidade mental e a deles, porque Uhum. fica dentro de casa, deixa todo mundo doido, vai para fora, deixa correr, fica todo mundo feliz tá do lado de fora, né? Entendeu? Realmente. Pois é, os pais também estavam em casa, né, trabalhando.
estavam. Como é que foi isso? Tipo, 4 crianças e os pais se metiam, como é que era? Porque isso foi um dos problemas que você teve, né? Da mãe estar ali, né? Então, no começo foi esse problema que toda vez que a pequenininha chorava, não a bebê, né? A de 2 anos chorava, ela vinha. E aí isso começou a me incomodar, porque daí tirava minha autoridade, né? A criança entendia que, tipo, eu vou chorar, minha mãe vai vir, eu não vou ter que fazer o que É. ela tá pedindo. Então, nisso a gente conversou. A gente era um time, né? Se eles Uhum. viam que eu tava ficando um pouco mais estressada, se as crianças estavam gritando, chorando, eles falavam, Bárbara, vai tirar uns 10 minutos lá, eu vou dar lanche pra criança. O pai fez o almoço das crianças por muito tempo, porque eu não sabia o que fazer. Assim, a gente não conhece a comida americana, né? Eles fazem essas coisas congeladas. É verdade. Eu falei, eu não sei o que fazer, eu tô com um bebê de 4 meses, eu tenho que fazer almoço olhando as outras 3 crianças. Ai, É. Aí nossa. ele ajudou, ela ajudava, eles foram muito bons nesse começo para me adaptar, né? Que também, querendo ou não, não foi isso que você assinou no início, né? Ficar cuidando de É. 4 crianças dentro de casa no meio de uma pandemia. Então, assim, todo mundo teve que se ajustar àquela situação. Uhum. É, porque era novo para todo mundo, né? Para os pais também, né? Imagina. Sim. Imagina, acabou de Então, receber o au pair, de repente fecha tudo, as crianças estão todas em casa, Para muda eles tudo para todo também. mundo, né? Loucura, Uhum. gente. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu vejo que você sempre fala que o pai e a mãe parecem pessoas que tendem a te ajudar e ver o seu lado de au pair. E eu vejo que vocês conversaram sobre ter uma relação profissional e uma relação familiar. a gente conversou para ter familiar. Eu queria fazer parte de uma família. Desde quando eu era pequena, assim, Uhum, jovem, né, adolescente, eu queria vir para viver a cultura americana mesmo. uhum. Então, na minha cabeça, eu falei, não quero profissional, porque profissional vai ser trabalhar, entrar no meu quarto e acabou, né? Eu É. Isso. falei pra eles, eu queria alguém da família. E ela, quando a gente fez a primeira Skype, né, a primeira ligação já, ela já falou, olha, a gente quer alguém da família. Ah, é Com isso que ia assim, puxar a minha segunda parte da pergunta. Eu leio muito nesses grupões, muitas meninas meio que decepcionadas porque tem uma relação mais profissional ou vice-versa. Então, isso é uma coisa que você acha que as pessoas deveriam ser estabelecidas no início, já no início. Olha, uhum, é uma relação profissional, eu quero uma relação familiar, ou eu quero trabalhar, fechar a porta, eu não quero olhar na cara de ninguém. Assim, O meio termo, né? mas eu percebo tanto, eu não sei, eu acho que mais nos Estados Unidos. Na Europa, as meninas têm muito mais tempo livre para fazer as coisas. Nos Estados Unidos, as meninas trabalham pra caramba. E aí É. eu fico passando o olho assim nos grupões e eu vejo as meninas, sabe? Claro que nos grupões todo mundo vai lá para reclamar, né? Mas nesse fluxo de. que ninguém vai lá falar coisa boa. É, as pessoas meio frustradas com a relação com a família. Que é sim, geralmente o grande problema de todo mundo é a relação da família. Ah, eu tô cansada, não quero fazer isso, eu não sei o que, não aguento mais, porque eu não consigo nem comer. Eu lembro que vocês conversaram sobre isso no podcast. Isso é parte do pacote au pair, aquele tipo, tô no, eu no tempo off, tô com fome, mas não quero ir na não cozinha quero falar com descer. ninguém. Isso faz parte, acho que toda au pair passa por isso, né? Passa fome de madrugada, porque aí eu tinha uma cozinha separada, gente. Graças a Deus. Legal. Cintia estocava Tinha, comida lá. ficava comida lá embaixo. Porque eu não queria ir lá em cima comer. Ficava lá embaixo. Não E aguento olha que eu mais tinha olhar uma na cara relação. das pessoas. Apesar de que, gente, sabe o que que eu li esses dias? Acho que foi ontem. Eu li num grupo de au pair e famílias. Era uma mãe, eu não sei se vocês viram, uma mãe reclamando. Ai, eu Acho vi. que ela postou em anônimo. Ela Eu vi. reclamando que não aguentava mais ver a cara da. Ai, Você viu também, Bárbara? vi. Eu até mostrei pra minha última. O que que ela falou? Ai, ela falou que é um absurdo, né, gente? Se você não quer uma pessoa dentro da sua casa, não contrata uma pair. Exatamente, né? Contrata uma É nanny, meio né? óbvio, né? E a mulher nem trabalhava, né? Então não sei Ai, direito. A gente não sabe. Ela não Lívia, deu não, a Lívia, mulher detalhe. não conta um pouquinho o trabalha. que que era, o que que essa mulher estava falando aí para as pessoas que não sabem do que a gente está falando. Essa mulher, ela tinha uma au pair e ela tava falando que ela não aguentava mais ver a cara da au pair, que acho que a au pair foi viajar, né? E ela tava falando, ai, que bom, eu Foi. preciso da minha manhã, eu não aguento mais ter que dividir minha cozinha todo dia, não sei o que, não sei o que lá. E assim, enquanto eu lia o relato dela, metade, assim, o começo, eu falei, tá bom, eu entendo, porque a gente também não aguenta mais olhar na cara das famílias. Beleza. Sim. Até aí, beleza. Mas depois ela começou a falar umas coisas assim, meio sem noção, que, pô, é óbvio, todo mundo ficou, gente, mas por que que você tem au pair, então? Porque ela Ah, nem trabalhava, né? Que dó da Sauber, né? Porque ela provavelmente não faz nem ideia que ela tá incomodando tanto desse jeito, né? Pois é, e ela também já deve estar de saco cheio, porque deve ter uma vibe assim, bem É, meio pesada, né? Tipo, você vai na cozinha tomar café da manhã e tá a mulher lá, tipo, ai, que saco.
Não, pois Você é. sente, né? Mas então, acho que essa mulher gostaria mais de ter uma relação estritamente profissional com essa au pair. Não, acho que ela não quer ter relação Provavelmente. nenhuma. Ou não Acho que ela, queria ter ela não nenhuma. queria ter au pair. Mas, tendo uma pessoa dentro de casa porque ela queria uma pessoa, né, uma mão de obra barata, ela queria uma relação completamente, estritamente profissional. Que não quer ver a cara da au pair, vem, É. trabalha, não sei o que e tal, né? Ou ela dá um estúdio para au pair, né? Isso também resolve. É o que eu É, tinha. Então, assim, é umas coisas que ela devia ser pré-estabelecidas na hora da entrevista. Pois sim. é. Tadinha, agora imagina uma au pair que estava esperando uma relação completamente familiar, ser parte integral de uma família americana. Aí tem essa mãe. Te Ué, falar, ué, viu? ué. Pois é, tá Ai, vendo, gente? gente, Umas socorro. coisas que tem que perguntar no início da entrevista, É, antes mesmo, para evitar esse tipo de conflito, sabe? é, Porque juntar aí esses dois tipos de pessoas não vai dar certo. é. Sim, eu senti muita firmeza nela quando ela falou, eu quero alguém da família. Então eu falei, bom, eu quero também. Eu gostei que bem no início, né, acho que no episódio 1, ela estava falando que ela já tinha tido au pair, que ela gostava de ter au pair porque ela queria que as crianças aprendessem, né, sobre outras culturas, aprendessem que existem outros modos de ser, de viver. Eu achei isso muito legal. Muito, muito legal. Ainda mais no Texas. Eu falei, Olha lá, os preconceitos. né? É, sim, foi bem legal, assim. As nossas entrevistas foram muito longas, né? Era, assim, 1 hora e meia cada entrevista. Mesmo? A segunda, ela fez, assim, eu senti que eu tava fazendo entrevista da agência de novo, porque ela fez as perguntas pra mim ali, umas 50 ali, não, 50 talvez é muito, mas assim, umas 25, 30 perguntas, ela só perguntando e esperando a minha resposta. Pai, se acontecer alguma coisa com a criança, o que que você faz? Hum. Ai, se você precisar de comida ou não sei o que que você faz? É mesmo? Nossa, eu tava assim, ai meu Deus, não aguento mais. Termina essa entrevista aqui. Só que assim, o perfil dela era muito bem feito. Assim, tinha 20 linhas para uma resposta. Hum. Então ela explicava assim, de modo muito detalhado, tudo da casa. Tudo que ela queria, tudo que as crianças Ah, isso é bom, gostavam. né? E as perguntas que ela fez, estava tudo no texto dela. Estava tudo no perfil dela. Ah, Então, assim, eu já sabia tudo que ela queria saber. Assim, lógico que eu não respondi uma coisa que eu não concordava com ela, eu não ia responder, É, porque ela queria ouvir, né? é. Mas, assim, eu já Que aí sabia que dá tudo. errado, né? Tudo que ela estava me perguntando, eu já tinha resposta no perfil dela, é. ó, ela é Então, esperta, hein, gente? Ela fez até uma provinha de interpretação de texto aí, ó. Pra saber se você leu, se você é. prestou atenção. Umas semanas atrás eu vi, sei lá, meses, sei lá, o tempo tá voando. Eu vi alguém no grupão também falando que a família mandou um formulário para ela preencher, e acho que tinha 350 mil perguntas. E aí tava todo mundo, ai, pelo amor de Deus, isso aqui. Porque, ai, você vai perder seu tempo, não sei o quê. Mas, cara, de uma forma ou de outra, é difícil dizer, porque a pessoa pode ser que você chegue lá e a família vai ser super chata, sabe? Vai ser aquela família toda meticulosa, detalhista. Ou pode ser Hum. isso, né? Que a pessoa é só, tipo, bem pragmática, ela quer fazer tudo certinho pra já não ter surpresa, né? Isso eu acho Sim, legal, tipo, a família já pensar em todas as coisas, né? E o que também abre as portas para o au pair fazer o mesmo, né? Exatamente. sim. Fazer as suas perguntas detalhadamente. Tipo, se eu quiser comer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 2 horas da Uhum, manhã, posso abrir a geladeira e fazer? Sabe? Umas sim. coisas assim, bem É, É porque é detalhadamente. desse jeito que você vai conhecer, né? Conhecer nem é, tanto, porque é diferente do que você mora, né? Mas pelo menos é, você tem uma ideia. Não, pelo menos você não é. vai entrar em furada, que você já sabe, né? Pelo lendo as respostas aí, você já Uhum, tem alguns red flags aí que você fala, isso daí já não rola pra mim, né? Pois é importante tem. discutir tudo. Tá vendo, gente? A importância de essa comunicação, assim, no início, como é importante, né? Eu sei que muita gente fica naquela ansiedade de fechar com uma família. Ai, não vou Uhum, fazer, porque vai lá, porque eu gostei Uhum. muito deles, eu não quero que eles achem que eu sou chato, uma coisa assim. Mas é, pode te salvar de Pois sim. problema no é. futuro. E também, pensando no lado da família, por exemplo, você, na hora da entrevista, você fala, ai, não, tudo ótimo, mas você chega na família e começa a reclamar de tudo. Isso é muito chato pra eles também, Uhum, né? E aí não dá certo. É. 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 Mas você passou algum perrengue com a sua família? Tirando essa parte que você teve que conversar com a sua chefe, que ela era o problema? Algum perrengue assim que você falou, nossa, tipo, vou embora. Eu acho que a pandemia em si foi o maior perrengue de tudo. O medo de alguém ficar doente no Brasil era maior do que qualquer outra coisa aqui, Ah, com eu Nossa, é achava. certeza. verdade. E assim, eu não podia ir, né?
Podia, mas aí as fronteiras estavam fechadas, não tinha como eu voltar. Minha mãe sempre falou, não, fica aí. Não é pra você voltar, você não vai fazer nada se você voltar, né? Não tem Pois é, ainda corre muito risco, motivo risco pra de, você de ficar voltar. doente, né? De ficar doente e passar para os outros. É. Ai, cara, foi um período muito Exatamente. difícil, né? A sua família parece bem maravilhosa. Pelo que a gente escuta no podcast, ela parece Então, demais. Mas você teve algum momento que você não aguentava mais? Algum momento que você estava, ai, que saco, não aguento mais, quero ir embora, quero largar tudo? Pode ser sincera. sim. Nossa, teve um dia que eu abri minha mala aqui. Não, eles sabem. Eu abri minha mala e falei, vou embora. Ah, gente, já total perto é isso, né? Abri minha mala, peguei, coloquei umas coisas na mala e falei, eu não aguento mais. Família pode ser a mais maravilhosa possível, você pode ter a melhor vida, vai chegar esse momento. E como eu sabia que eles eram mente abertas, eu falei pra eles, eu quero ir embora. Eu não aguento mais E ficar aqui. aí? E aí eles, o que que você precisa? Vamos, né, vamos achar alguma coisa pra melhorar, tal. Então foi a conversa de novo, né? Eu expressei o que eu estava sentindo e eles aceitaram. Ah, Ai, que que bom, né? Que tudo. bom. Mas é que pelo menos você conseguiu, né? Mas quanto tempo foi essa Eu Não Aguento Mais Ficar Aqui? Quantos meses depois do início do programa? Pesquisa de campo. Os 3 primeiros meses foram mais difíceis, né? Eu tive muita homesick nos 3 primeiros meses. É, adaptação, né? Mas eu acho que, não sei, uns 9, 10 meses. Eu Quase acho que é por chegando aí um ano. também. É, Todo mundo que a Todo gente mundo. conversa é sempre mais ou menos aí, uns 9 meses. Todo é, mundo. Gente, Todo. Mas é sempre nessa época. todo mundo passa por isso. Sabe outra coisa que eu gosto muito do seu podcast? Que vocês conversam sobre situações que uhum, aconteceram e vocês falam o ponto de vista das duas. Aí no começo, por exemplo, eu achei muito legal tem, que você fala muito sobre suas primeiras impressões, porque a gente está fora há muito tempo, né? A gente esquece às vezes. Eu achei isso muito legal. Por exemplo, tiveram situações que a sua host mom fez alguma coisa que você não gostou, que você não estava satisfeita, como, né, a gente está conversando aqui. E eu acho interessante porque às vezes a gente acha que a pessoa tá fazendo de propósito, né? Ela teve algumas situações que ela falou, ai, não, eu achei que eu tava fazendo a coisa certa, né? Eu achei que, né? E às vezes a gente acha que a uhum, pessoa tá fazendo de propósito, que a pessoa é sem noção, que a pessoa não quer saber da pele. E não é bem isso, né? Eu acho que a gente, às vezes, a gente esquece tem, que a host family é humana, que nem a gente, e eles são de outra cultura, de outro país, e às vezes eles estão fazendo as coisas achando que estão fazendo a coisa certa e não estão, e aí acho que é importante a gente pensar, antes da gente ficar puta, falar, ah, essa mulher, não aguento mais, tá sim, fazendo de propósito, acho melhor, acho interessante a gente pensar, não, peraí, vamos conversar primeiro para ver o que que é, que às vezes é só um mal-entendido. Muitas vezes é só um mal-entendido, né? E é É, vice-versa, a é. família tem, também às vezes tá puta com a gente, mas é porque a gente faz as coisas diferente. Eu acho que uma coisa muito importante para evitar isso é você passar tempo com a família, né? Porque quando você passa tempo com uma pessoa que você aprende a comunicação, porque todo mundo se comunica diferente, né? E a gente ainda tá falando uma outra língua. Então, acho importante você passar tempo com a família, né? Você passava tempo com a sua, assim, tipo, foi pandemia, né? Mas você era dessas, tipo, você ficava muito tempo no seu quarto ou você passava tempo livre com eles, passeava, viajava? assim, a gente não viajou ou passeou muito, né? Mas logo depois que eles terminaram de colocar as crianças na cama, eles já mandavam, quer assistir TV? Quer jogar um jogo? Ah, que Então, legal. como eu não tinha nada pra fazer, né? Então, assim, o meu inglês ficou muito melhor por causa disso. A gente jogava Monopoly. Ele comprou vários joguinhos de pergunta e resposta. A minha agência mesmo mandou um joguinho de perguntas e respostas, tipo assim, qual é o seu maior sonho nos Estados Unidos? Pra perguntar pra au pair. E aí, qual que foi a melhor experiência que você teve com a sua au pair? Esses tipos de perguntas, sabe? Então a gente foi se conhecendo bem mais. Legal. Uhum. Ela fez um comentário uma vez, quando a gente tava conversando sobre extensão. Ela falou assim, isso eu não esqueço. Porque na minha cabeça, minhas amigas falavam assim, Bárbara, você tá passando muito tempo com ele. Você tá tirando o tempo que eles têm de casal, você tá enchendo o saco. E Hum, eu ficava, putz, será que eu tô mesmo? Porque assim, eu não descia porque eu queria, eles estavam me chamando, né? Não, eu queria descer, mas assim, não é, eu tipo iniciava o jogo, vamos jogar, vamos assistir. Não, eu tava aqui no meu quarto e aí eles mandavam. Então na minha cabeça eu falava, pô, se são eles que estão me chamando, aí minhas amigas falavam, não, mas ele não quer ser chato, eles estão tentando ser bonzinhos. isso é coisa de brasileiro. É coisa de brasileiro. O americano não é assim. Então, aí eu falei pra eles, eu falei, mas é isso que tá acontecendo, né? Se vocês estão realmente me chamando porque, né, vocês querem ser legais, não Por precisa, educação. Não, se a gente quiser o nosso tempo, a gente não fica aqui na sala, a gente vai para nosso quarto, a gente vai fazer outra coisa, e não vai chamar você.
Ah, então tá bom, né? Mas ela falou assim, você jogando com a gente, passando tempo com a gente, me fez ficar mais próxima do meu marido do que antes de você chegar. Porque nesses Nossa, jogos a gente lembrava de alguma história que tinha acontecido que eu não sabia ainda, ou que ele não lembrava, que eu não lembrava, e isso fazia com que a gente se conectasse mais. Eu falei, nossa, Ai, olha que ai, legal, que né? lindo, gente. Fiquei até é, emocionada. é Fiquei verdade. mesmo. Mas você Tô de sabe que TPM, mas tudo é, bem. falta muito. Mas você sabe que a Lívia falou uma coisa muito importante? Esse negócio de brasileiro, ai, eles estão fazendo isso por educação, ai, né, para não ficar chato. Isso é coisa muito da cultura brasileira. Uhum, Eu acho que os europeus, ou acho que também os americanos, as pessoas são mais diretas. Se você Uhum. não quiser fazer, eles não vão te chamar, é, sabe? Se eles estão te chamando é porque eles querem. E aí que tá o negócio. As brasileiras levam tudo pro lado pessoal. uhum, Ah, eles não estão me chamando. Será que eles não gostam de Sim. mim? Não, eles gostam de vocês, eles só querem passar um tempo sozinhos, entendeu? é, Então, assim, a gente tem que parar de tentar levar tudo isso pro lado É. pessoal. desculpa qualquer coisa, né? Eu tinha muita mania de perguntar, eu tô incomodando? Eu tenho esse problema de achar que tô incomodando sempre. Então eu sempre tava, ai, tô incomodando. Não, eles falavam, não tá. Ah, Gente, vamos aceitar. As pessoas falam, não, não, pronto, acabou. Mas aqui, quando é que surgiu a ideia do podcast com a sua host mom? Dessa história de só ver um lado. A gente só vê um lado. Na verdade, foi assim, só o pé tem treinamento, né? é, Os family não tem. É, Eu tive, foi muito legal, tenho muita dó de quem não tem. Agora eu acho que tá voltando, né? Mas eu tive meu treinamento lá em Nova é. York. Então, assim, a gente passa uma semana aprendendo sobre a cultura americana, sobre o que fazer, como cuidar da criança, como aplicar a injeção, né? Tanto que teve uma vez que ela falou assim: olha, eles vão te pegar no aeroporto, mas americano não gosta de abraço. E a minha professora era brasileira. Ela olhou pro grupinho brasileiro e falou: tá escutando, brasileira? Vão abraçar ele de uma vez. Então, assim, pra claro. vocês mesmo. Ela falou bem assim mesmo. Indireta. Escutaram? Não gosto de beijinho, então vocês deixam eles chegarem em você e ver o que vai fazer. Então, assim, eles explicam como a gente tem que lidar com a host family, né? Mas eles não explicam. Lógico que nossa, tem muita menina, né? De todo lugar do mundo, né? Mas, É, assim, eles é. não explicam que, ó, por exemplo, a sua au pair pode ser que ela tenha vergonha de abrir a geladeira. Uhum. Esse é o maior tópico que tem que ser discutido com Exato, essas famílias. exato. Ela sempre falou, vocês têm um grupo de au pairs que se ajudam, né? E a host family não tem. Tem esses grupos de host family, mas assim, a gente não é tão conectado que nem as au pairs são. Uhum. E ela falou, então eu acho que devia ter um treinamento para host family, né? Para eles entenderem o lado da au pair e entender É como lidar com verdade. uma pessoa de outro país É. na casa. Acho que foi a irmã do meu rosto que sugeriu, falou, por que vocês não fazem um podcast sobre isso, né? Daí que a gente veio com a ideia de, tipo, mostrar os dois lados, porque, como você mesmo falou no começo, né? Sempre tem dois lados. Aham, aham. Vocês têm família? Você sabe se tem famílias ouvindo, tipo, entrando em contato, sei lá, mandando alguma pergunta, algum comentário? Não. É muito difícil de ter engajamento com o podcast, a gente sabe. Nossa, É muito difícil alguém, um ouvinte, vir falar. a gente queria isso. Na verdade, eu tenho uma amiga que a host family dela escuta e a gente sempre lança no domingo de tardezinha, né? Ela falou que a host family dela tá lá às 5h30 esperando o Ai, que podcast pra ela fofa! já ouvir. Ai, tá vendo? Ah, Legal, né? pois é, tem gente que tem que aprender também, né? Tem host family que tem que aprender, tanto o host family quanto o pair. Tem que aprender que tem Tem. os dois lados e é bom ouvir as perspectivas de vocês duas. É muito legal. Eu aprendi muita coisa ouvindo a do lado dela, mesmo depois de já ter passado o au pair e tudo. E ela também aprendeu coisa que, assim, ela não fazia ideia, que nem a cesta de bem-vindo. Ah, sim, É aham. muito engraçado, porque, assim, todo mundo espera essa cesta, né? Ai, meu Deus, eles vão me dar não sei o quê. Mas, assim, às vezes não. Ela mesma falou, nossa, mas eu nem imaginei que eu podia fazer uma coisa assim. Eles compraram shampoo, condicionador, sabonete, essas coisas, assim, mais básicas, né? Pra quando eu chegasse, pra eu não ter que trazer esse pote de shampoo, porque a gente precisa É, lá no bonito, né? Então ela me deu uma é. sacola. Ela toma. Aí tinha cotonete, tinha umas coisas assim. Aí depois que conversando com ela, que ela falou, eu falei, nossa, tem host mom que dá copo, que a gente não traz copo, né? Tem host mom que dá pijama. Mas assim, não é isso que vai influenciar como o seu ano vai ser, né?
Mas assim, são pequenas coisas que às vezes eles não sabem que pode, né, dar uma. Nossa, que legal, eles fizeram isso por mim. É, Olha aí a falta de um treinamento Uhum. que ela nem imaginou que É, isso seria alguma coisa. é. E outra também, a gente tem que ter empatia com a host mom também, porque a gente pensa, coitada, ela devia estar. Nem pensei nisso, é verdade. Pois é, a mulher cuidou de 4 Tenta se crianças, colocar no. gente. então, Ah, ela me deu uma coitada. toalha. Eu falei pra ela, viu? Você podia ter me dado 2. Só que eu fiquei com vergonha de pedir outra. Ela falou, nossa, eu nem pensei que podia ter dado 2 toalhas de banho. Tá vendo? Mas eu tenho certeza que ainda mais gente. Nossa, uma mãe de 4 crianças, não fica pensando É nessas que nem a coisas. Eu gente, lembro que eu cara. ouvia um episódio ela falando: eu não tenho tempo de ficar perguntando para todo mundo: você quer um copo? Você quer tomar água? Você É, quer. Tem 4 filhos. é verdade. É verdade. É por isso que é importante a gente lembrar que a gente tem que se fazer em casa também, né? Tipo essa história de não querer comer na hora de folga porque a gente fica com vergonha ou não quer ver pessoas. Mas a gente tem que lembrar que a gente mora ali, né? A gente tem que se fazer em Sim, casa, tem que se fazer à É. vontade, mesmo que seja bem forçado. Senão você vai passar fome. eu também acho. Ah, sabe, eu moro aqui. Pois é. Eu acho que esse negócio de mídias sociais também tem muito mais comparação hoje em dia do que tinha na nossa época, por exemplo. Na nossa época, a gente tinha É, Orkut. A gente tinha Orkut e as comunidades do Orkut. E a gente batia um papo é, lá, mas era tranquilo. Não tinha, tipo, Instagram, a galera postando, que tem sempre aquela galera que posta que tem uma vida maravilhosa, que tudo é lindo, tudo é um Uhum. sonho. é Esse verdade. negócio da sexta me lembrou isso. Eu fiquei pensando, gente, imagina, pode ter até host family, né, que quer ser influencer, aí fica postando lá, ai, olha o que eu estou fazendo para meu pé, mas por trás das câmeras, ninguém sabe. Mas é aquela máxima, né, gente? A comparação é o ladrão da Sim. felicidade. E eu vi isso muito na época do Natal. Tava todo Nossa, mundo falando, mostrando o que ganhou da família. Hum, E assim, talvez a família nem tenha condições financeiras de dar aquele, um sabe? iPad. Tinha umas que recebiam pois tanta é, Uhum. coisa. E você não tem que julgar e comparar sua família em relação a isso. Se a família é boa para você, uma família que te faz sentir em casa, sabe? Que te respeita, te respeita e siga as regras do programa, não vai ser um presente de Natal que vai te fazer sentir inferior do que a outra pessoa. Sim, exatamente. eu vi muito isso na pandemia, porque as famílias estavam muito desesperadas por au pair na época, né? Então tinha família oferecendo assim $600 a semana, todos no seu, tudo pago, tudo, sabe assim? Então vem aquela coisa que você fala, poxa, eu tô ganhando 195, Quando as 200, malas demais, o Santos confia, eu só penso isso. mas assim, era muita família, muita, eles estavam muito Hum, desesperados. Então na minha cabeça eu falava, poxa, será que eu peço remédio, né? Será que eu vou pra uma família que vai me pagar um pouquinho mais, eu vou trabalhar menos, porque com 4 crianças, né? É, Mas é, aí depois eu parei pra pensar, né? Eu falei, poxa, mas assim, eu tô comparando minha amiga que tá ganhando, sei lá, 400. Eles subiram o valor dela lá porque é por causa da pandemia. Mas, hum, poxa, será que vale a pena mesmo o valor, o dinheiro, do que eles aqui me tratando muito bem, né? aham. Então eu falei, ah, eu vou ficar quietinha. É, eu penso muito nisso, ainda mais nos Estados Unidos, não querendo estereotipar, mas americano tem muito essa cultura, né, de tipo, eu tô pagando, eu quero o serviço, né? Uhum. Tipo, acha que porque tá pagando é o dono do mundo. Aí eu fico muito com isso Sim, na cabeça, tipo, ai, a pessoa tá oferecendo o dobro. Por quê? Qual é a eu também, pegadinha, sabe? por que tá tão Sei lá. desesperado, né? é. É, A gente aprenda a dar valor que realmente importa, que é a sua saúde mental. Se você está bem com a família, se a família te trata com respeito, se você está cumprindo os horários, se você uhum, tem essa liberdade, se a família conversa com você. E eu acho que isso daí é mais importante no final das contas, que vai ser a sua saúde mental, porque É, vai estender ali por é. 1, 2 anos, né? Nossa, com toda certeza, não tem É. preço. Outra coisa que você estava falando que a família devia ter treinamento também, me fez lembrar, a gente fez um episódio umas semanas atrás com uma psicóloga falando sobre os efeitos do intercâmbio na saúde mental, né, da imigração na saúde mental. E, gente, é muita loucura. Assim, a gente sabe que o opera é muita loucura, é uma montanha-russa, a gente sabe, uhum, né, que é muito, muito difícil, né, muitas vezes, por mais que a família seja maravilhosa. Mas ela falando
sei lá, do ponto de vista da psicóloga, falando de todos os efeitos da imigração, eu fiquei pensando, gente, que loucura mesmo que a gente se mete, porque, tipo, a gente Nem chega. Tem fale. gente que chega já vai trabalhando, sabe? Você não tem tempo para processar o que está acontecendo, e é Uhum. muita mudança. E isso acho que É. duas coisas. O programa tinha que oferecer um acompanhamento psicológico para au pair. Uhum. E dois, isso mesmo de oferecer treinamento para a família, mas também falar sobre esse lado, né? Tipo, a sua au pair tá vindo de outro país, ela tá passando por isso, isso, isso e isso. Então vai com calma, né? Porque tem Tem. gente que já põe para trabalhar, pisou na casa, já No tá primeiro, trabalhando. É, é Gente, difícil é muita mesmo, né? loucura. realmente. Eu acho que a gente é muito corajosa. Com Ainda mais certeza. que tem muita gente que vai com 18 anos, Nossa, nem 19 fale. anos, bem novinha. Eu fui com É 18. verdade mesmo. E aí Hum. sai da casa do pai e da mãe e do nada ser jogado assim no mundo, assim como au pair. É mesmo. Gente, E tem que trabalhar muito essa parte mental, porque já é difícil você ser imigrante, sendo au pair ainda, morando com um chefe, tendo uma carga de horário com criança, com uma pessoa nova, 18, 19 anos, talvez não tenha experiência de cuidar com 4 Uhum. crianças, porque é uma coisa estressante. uhum, Você tá lá fazendo comida com a criança, um bebê chorando, um toddler ali pedindo um snack, uma outra brigando com outra ali no canto, e você tendo que fazer comida, sabe? Sim. É aquilo ali é uma loucura, é né? muito cansativo, né? É cansativo pra caramba, gente. Cuidar de criança É. é uma coisa Não era fácil, muito não. cansativa. É. Você tem que estar o tempo inteiro ligada, o tempo inteiro. Cuidando, é. Muito cansativo. No final do dia você tá exausta de É. cuidar de criança. Por isso que eu gosto de sair. Porque pelo menos já tá andando, a criança tá fazendo alguma coisa que não está brigando, não está, É. procurando, fazendo um exercício, tá um ar livre, que geralmente dorme melhor depois de ir para um ar livre. E é também interessante para você, para sua saúde mental. Você tá fora, ali você já gastou umas 2 horas do seu dia só fazendo uma caminhada. É. Tá todo mundo feliz. Sim. Sai Por de um casa. tempinho, né? É, mas tirando isso tudo, tirando as dificuldades, você teve uma boa experiência, sua família é maravilhosa, você conseguiu aproveitar bastante seu intercâmbio fora do trabalho? Você conseguiu viajar, fazer curso? Nos 2 anos não pude muito, né? A primeira vez que eu fui viajar Ah, é já estava no verdade, meu é verdade. segundo ano. Mas assim, foi muito legal, porque não só a viagem em inglês, eu cresci muito, né? A maturidade foi muito maior. A maneira que eu consegui lidar com outras pessoas também é diferente. Porque aqui a gente tá sozinha, né? Se você não falar por É. você mesmo, não tem ninguém que vai falar por você, né? É. Uhum. Então, eu acho que nesse sentido de crescer internamente foi o que eu mais vi de diferente nesse intercâmbio. E eu não posso falar que, né, vai ser sempre assim, porque eu não sei como é ficar numa família ruim, né? Mas, É. assim, o meu inglês melhorou. Nossa, meu inglês não era ruim, mas depois disso aqui, nossa senhora, cresceu muito. Você faz um podcast em inglês, né? Pois é. É, o carinho agora, a segunda família que eu tenho, né? Agora eu tenho uma família para É. sempre. A minha mãe sempre fala, agora você tem 2 casas. Eu falo, eu tenho duas Ah, Ah, casas, que ótimo, né? Foi uma experiência, então, positiva para com você. certeza. Com certeza você indicaria o programa de au Eu pair. indicaria, sim. Para quem estivesse ouvindo aqui agora É, pensando. lógico que ela tem que saber que não vai ser, a experiência dela não vai ser igual a nenhum outro, né? Não Sim, uhum, vai ser igual é. a minha, não vai ser igual de quem foi ruim. Você só vai saber se você for. Mas você exatamente. precisa também saber como chegar nessa, assim, não sei explicar. Por exemplo, as entrevistas, né? Você precisa Uhum. focar nas suas entrevistas para não ter perigo de realmente ir para uma família tão ruim. É, Olhar aquelas red flags que estão ali, que às vezes a gente é, tá Uhum. vendo, mas para fingir que não tá, né? é, É, é. No desespero de ir, né? Só quero ir. É, exatamente. Na pressa, né? Essa é o conselho que você daria para alguém que estivesse pensando em ser au pair agora no momento. tem. Presta atenção no que você tá conversando, na família que você tá conversando. Eu acho que o feeling não é a única coisa que precisa ir, né? É Uhum. lógico que vai ter o feeling. Eu tive feeling com outras famílias também, mas são outros pontos que você tem que olhar também, né? As suas próprias escolhas, né? Eu queria o banheiro. É. Eu não ia escolher uma família. Eu não queria 4 crianças no começo, né? Eu não ia escolher uma família com 4 crianças, mas aí eles tinham carro, eles tinham banheiro, eles tinham final de semana off, schedule fixo. Falei, eu vou ter que abrir mão pelo menos de uma coisinha, né? E no fim, tem gente que cuida de uma criança e não é tão feliz quanto eu fui cuidando de 4. É verdade, é verdade. Ai, que É. ótimo. Que maneira muito boa de fechar. Eu acho que descubra também quais que são as suas prioridades, assim, que você não abriria mão de jeito nenhum e o que você
tinha que ser flexível. No seu caso, por exemplo, seria o banheiro, sua privacidade. Uhum. Mas você foi flexível no número de crianças que você iria cuidar. Então, assim, a gente tem que aprender que a gente não consegue ter tudo, mas, assim, coloque 1 ou 2 pontos ali que você não vai mudar, mas e seja flexível nos outros pontos, né? E eu acho que, assim, Pois é. no mundo de au pair mesmo, a gente precisa entender que eu sempre levei o au pair como uma mão lava a outra. É isso mesmo. E eles estão me Exatamente. ajudando de uma maneira, ó, eles estão me ajudando aqui, eles me deram mais tempo off aqui. Pô, hoje agora eles precisam 5 minutinhos ali, tô vendo que a criança tá chorando ali, já tô off, mas a mãe tá ali fazendo não sei o quê, o pai tá ali fazendo não sei o quê. Eu ia lá e pegava a neném. Teve um dia ainda Uhum. na janta que eles estavam jantando e a neném chorando que tava no pulinho ali, não sei, um negocinho que ela tava, né, presa ali. Aham. E o pai comendo ali, eu tava vendo que ele tava comendo rápido pra conseguir pegar ela, a mãe é a mesma coisa. E aí ele pegou e comendo assim, né? Segurando a neném de um lado e tentando cortar a faca ali. Eu falei, dá ela pra mim. Eu já terminei de comer. Os dois se olharam, tipo, ué. Eu falei, dá pra mim, eu não tô fazendo nada, eu tô sentado aqui na mesa, né? Já acabei. É. Uhum. Tá vendo? Aí ela falou, ah, tá bom. E me deu, mas assim, eu não entendi muito a cara deles, porque o susto aí, depois de algum tempo, que ela foi falar, pô, não tava. Não achei que, né, achei que fosse uma coisa assim, ia ser chato eu pedir pra você segurar, ou você não tava trabalhando. Mas É. era uma coisa ali que, assim, não ia me afetar. Não custa É. nada, né? Tem coisa que não custa. O É, problema é só. É porque tudo depende da família também, né? lugar, Depende né? de todo mundo. Às vezes a gente fica com medo, né? De oferecer um pouquinho, É, oferecer a mão e a família querer o braço. braço É inteiro, tem essa. complicado, mas É. eu concordo com você. É bom a gente partir desse princípio, né? Da reciprocidade. E se Uhum. começar a família ficar folgada, aí você É, conversa. E aí, se a conversa isso. não der certo, aí você fala, então tá, gente, então eu tô indo. Então É, vou partir para outra. É. Mas acho que partir do princípio da reciprocidade é uma forma boa de começar, né? Uma forma positiva. Realmente. Olha que ótimo. Foi um bate-papo super foi, legal, Bárbara. foi muito legal. Muito, muito, muito obrigada por ter tirado esse tempo seu Obrigada a sábado de você. folga de au pair para vir conversar com a gente. Sabe quanto é precioso esse tempo. Muito obrigada. Espero que isso ajude algumas meninas que estão pensando nos Estados Unidos, no início daquele processo, sabe? Ver o que é importante, o que não é. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês É, por chamarem. É legal compartilhar de experiências diferentes para as pessoas entenderem várias partes. isso, exatamente. É, Para todo mundo entender que exatamente é isso. Todas as experiências são diferentes, né? E não importa Uhum. quão maravilhosa a sua família seja, vai ter o dia que você vai querer fazer as malas e ir embora. Vai. é isso que a gente tira desse episódio de hoje, gente. É, Ai, Bárbara, vai ter. obrigada. Gente, Obrigada a você. quem não ouviu ainda o podcast dela, All Paired Up, a gente vai botar o link na descrição. É muito, muito legal. Ouve lá, é muito legal. Quem é au pair, faz que nem amiga da Bárbara. Põe a Host Family aí pra escutar também, pra Isso. aprender como é É. que faz. Como é que funciona? É não só para bom para treinar o inglês, mas tentar colocar ver uma perspectiva do outro lado da Uhum. família também, da mãe. E Exatamente. vice-versa. Bota para sua rosta para eu escutar também, para ela ter uma perspectiva da au pair. Exato. Exatamente. Obrigada, Bárbara. Muitíssimo Obrigada a obrigada. você. Beijo, gente.